O meu tema aqui é o vídeo, trecho do vídeo do Ives Gandra Martins, que vai falar sobre a possibilidade de intervenção militar para resolver um problema entre o Executivo e o STF. E aí, eu queria ponderar algumas coisas muito rapidamente, é um vídeo bem rapidinho, só para a gente poder não deixar passar essas coisas. Essas questões elas precisam ser pontuadas historicamente, e é muito sério, né, quando a gente ouve uma coisa assim. Então, assim, eu vou colocar o vídeo do Ives Gandra, não sei se vai dar para ouvir aí, mas é para eu não me esquecer de falar nada que precisa ser falado. Em primeiro lugar, eu acho interessante como é que essa questão volta depois de muito tempo, porque durante os anos 2015, 2016, a gente ouvia falar dessa história de golpe militar constitucional, né? Contra a ideia de tirar a presidente Dilma do poder, então se faria um golpe militar constitucional, alguma coisa assim. E essa história estapafúrdia tinha ficado meio que esquecida, né? Ninguém falava mais dessa história, até que então o Ives Gandra vem com esse vídeo. Eu vou colocar o vídeo, então. Eu quero, inclusive, para eu não ser injusto aqui, eu quero colocar a versão bem atualizada do artigo 142 da Constituição, porque vai que o artigo 142 da Constituição sofreu alguma emenda e eu aqui não estou sabendo, mas olha, a menos que o artigo 142 da Constituição tenha sofrido alguma emenda muito séria, aquilo que Ives Gandra falou não faz muito sentido. Então esse é um pouco, mais ou menos por essa linha que eu quero seguir aí, né? Mas vamos lá, vamos começar. Eu não sei se vai dar para ouvir, se não der para ouvir, eu depois coloco o link aí, mas é fácil encontrar o vídeo dele. O vídeo está no YouTube, se chama Ives Gandra Martins, harmonia, e aí entre aspas, ou falta dela, ou a falta dela, fecha aspas, entre os poderes. É esse o título. E depois, quando eu for colocar esse vídeo no YouTube, eu vou colocar o link do Ives Gandra, enfim, do vídeo do Ives Gandra. Mas vamos lá. Vê se vai dar para ouvir aí o que ele vai falar. Muito perigoso, porque a Constituição também declara, no artigo 142, que se um dos poderes resolver desobedecer, ou confrontar, ou conflitar com outro poder sobre a discussão de como é que se aplica a lei, não é o Supremo a última instância. Pelo artigo 142, no caso de conflito de poderes do judiciário com o legislativo... E aí ele vai falar de todas as possibilidades de conflitos. Assim, a primeira coisa que eu queria deixar muito claro é que o artigo 142 da Constituição do Brasil de 88 não fala nada disso. Vamos dar uma lida no que o artigo 142 fala. Ele diz: as Forças Armadas são constituídas por Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base em hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Não há, em nenhum lugar do artigo 142, nem nos parágrafos do artigo 142, nenhuma referência a que os poderes podem, no conflito, que é normal de uma democracia, o conflito entre os poderes, que os poderes podem se valer das Forças Armadas para resolver o problema de conflito entre poderes. Não há essa redação no artigo 142 da Constituição. Então começa com um problema muito sério aí, que é um problema de texto. E aí a questão é mais até do que uma mera questão de hermenêutica, de exegese, que eu acho extremamente problemática nesse vídeo, mas aí tem uma questão de texto. Em nenhum lugar a Constituição diz que os poderes podem se valer das Forças Armadas para resolver problemas entre si, de um poder para outro, sob a aplicação
da lei, alguma coisa do tipo. Não é isso que diz a Constituição. Mas ele continua. Vamos lá. O judiciário, o executivo, do legislativo, quem tem que repor a lei e a ordem são as forças. Aí ele vai dizer que quem tem a última palavra não é o STF. Quem tem que repor a lei e a ordem são as Forças Armadas. E aí é importante dizer, não. Numa democracia, não. Imaginem qualquer democracia minimamente consolidada do planeta, se eu falo para um americano, né, que são as Forças Armadas que vão garantir o cumprimento da lei e da ordem. Isso é algo absolutamente nonsense. Isso é algo absolutamente sem cabimento. O Vladimir está chamando a atenção aqui do regulamento da Lei Complementar 97, artigo 15, que fala sobre a garantia da lei e da ordem, né? E que, obviamente, não é, Vladimir, não vai falar que as Forças Armadas podem sair por aí intervindo sobre o que os poderes estão fazendo, ainda que estejam excedendo a sua competência, né? O João Paulo, esse é um vídeo do Visgandra Martins, um jurista bastante conhecido aí no meio, não é qualquer pessoa que está falando isso não, e por isso a seriedade, por isso que merecia aqui uma resposta, porque se é qualquer Zé Mané por aí que fala uma coisa dessas, a gente desconsidera, mas alguém que tem a história que ele tem, e aí todas as divergências que a gente possa ter, isso é preciso ser esclarecido, né? Então vamos lá, e ele continua então. Armadas. O que vale dizer, poderá acontecer com essas invasões permanentes de competência do Supremo Tribunal Federal nas funções legislativas e nas funções executivas, que um dia se recorra àquele que o Constituinte colocou como poder moderador. Não! As Forças Armadas não são poder moderador, ok? Nós perdemos o poder moderador no Brasil, felizmente, em 1889, com a proclamação da República. O imperador era o titular do poder moderador durante o regime do Império, da Constituição de 1824. Na República não existe poder moderador. Não, tá certo? E aí, essa é uma questão muito séria, porque, de novo, a gente está mantendo vivo uma tradição extremamente problemática da democracia e da história republicana brasileira, que coloca as Forças Armadas como última rácio, como guardiã última. Se tudo der errado, se tudo na democracia der errado, a gente chama as Forças Armadas, né? Começa isso com a própria proclamação da República, que se dá através de um golpe militar. Isso continua com Vargas. Aliás, isso continua logo com os primeiros presidentes, os dois primeiros presidentes militares, né? Isso continua com todos os primeiros presidentes que se valeram aí das Forças Armadas para prender dissidentes políticos. Isso continua com Vargas, com o alto golpe do Estado Novo. Isso continua com o discurso que é feito contra a ameaça do comunismo em 64 para dar o golpe contra o João Goulart, contra o presidente legitimamente eleito. E com a redemocratização, com a Constituição de 88, a gente esperava que uma coisa dessa estivesse absolutamente superada. Mas aí, ressuscitar essa ideia de poder moderador, isso é uma exegese absolutamente sem cabimento. E aqui eu não estou falando contra a pessoa do Visgandra, eu estou falando com relação às ideias que está falando. Essa é uma ideia que não tem o menor cabimento. Numa democracia não há tutores. Uma democracia não precisa de tutores. Menos ainda as Forças Armadas servirem a esse papel. Né? Eu gosto muito tem uma autora alemã que eu gosto muito para poder contrapor isso, que é a Ingeborg Maus, que tem um texto que se chama O Judiciário como Superego da Sociedade Órfã. Quando eu colocar esse vídeo lá no YouTube, eu vou colocar a referência desse texto da Ingeborg Maus, que está disponível online. E ela vai criticar a Alemanha justamente porque na Alemanha esse papel, de alguma forma, acabou caindo no colo do Tribunal Constitucional Alemão. E ela vai
fazer justamente essa crítica, que numa democracia a gente não precisa de tutores. Nós não somos uma sociedade órfã que precisa de um pai. E aí ela está se valendo de toda a tradição, inclusive psicanalítica lá do Lacan, para poder falar da figura do pai, né? No nosso caso, isso acaba sendo direcionado às Forças Armadas. Em todas as vezes em que nós temos uma grave disputa política no Brasil, um entrave na política no Brasil, sempre vai vir alguém falar que as Forças Armadas cumprem esse papel de última ratio. Se tudo der errado, se a democracia der errado, as Forças Armadas podem estar aí à disposição para resolver o problema. Não! Democracia não está sujeita à tutoria, à tutela das Forças Armadas. Não é possível que nós não aprendemos nada com todo o século XX, com todas as ditaduras que nós tivemos no século XX, com todos os regimes autoritários que nós tivemos no Brasil durante o século XX. Além de 64 a 84, o Vargas, o Estado Novo e os primeiros anos da República. Não é possível que a gente não aprendeu nada. O Ives Gandra, então, ele está tratando especificamente de decisões a respeito da nomeação do diretor da Polícia Federal. Não está aqui no vídeo, mas é na parte do vídeo completo. E também da questão da interferência do Supremo sobre a competência do presidente para poder definir a quem ele vai dar um indulto. Eu concordo que a decisão do Supremo com relação à questão do indulto ela é extremamente questionável. Eu concordo que, na falta de uma regulamentação melhor, e não há regulamentação sobre isso, o presidente pode estabelecer os critérios que ele quiser para conceder o indulto. No entanto, não é o caso de você, porque não concorda com uma decisão judicial, chamar as Forças Armadas para invadir o Supremo. É essa a proposta? Nós vamos invadir o Supremo Tribunal Federal com as Forças Armadas para forçar os ministros do STF a negarem a decisão que eles deram? É essa a ideia? Né? Eu vou continuar um pouquinho mais com o vídeo aqui para ver se a gente consegue entender o que ele está propondo. Que são as Forças Armadas, não para romper a ordem, porque as Forças Armadas não podem constitucionalmente romper a ordem, mas para repor a ordem. Ora, como que você repõe a ordem se você está justamente pedindo que as Forças Armadas botem um fuzil na frente da cara dos ministros para que eles voltem atrás nas suas decisões? Isso absolutamente não faz o menor sentido. Na sequência, o Ives Gandra vai falar que ele admira muito, por exemplo, o ministro Barroso, mas que ele não concorda com essa decisão. Então, assim, eu não vou colocar o restante do vídeo, porque, em suma, é isso que ele vai dizer, mas para deixar muito claro que o artigo 142 da Constituição, em momento algum, permite que, de forma alguma, a gente possa autorizar que um poder possa requerer contra outro poder que as Forças Armadas sejam usadas para dirimir, como um árbitro aí, como um pai, né, que tem que resolver as brigas entre as crianças. Eu chamo o pai para que ele, então, dê uma solução salomônica. Não é isso. Não há isso numa democracia. Haver conflitos entre os poderes é algo absolutamente normal e esperado dentro de uma democracia constitucional. O que não é absolutamente plausível é você recorrer às Forças Armadas, achar que se pode recorrer às Forças Armadas para resolver essa questão. Né? As Forças Armadas, elas têm o papel de garantia de defesa da pátria, de defesa, de garantia da própria Constituição e jamais de atuação de um poder contra outro poder. Questões políticas se resolvem politicamente. O presidente da República envia projetos de lei, pode enviar projetos de emenda à Constituição ao Congresso. O Congresso pode debater essas questões, se opor a decisões que o STF der, aprovando outras leis, aprovando emendas à Constituição. O que não cabe de forma nenhuma é você achar que vai conseguir, que cabe em alguma medida resolver problemas de conflitos entre poderes usando as Forças Armadas. Isso não é cabível sob nenhum viés, sob nenhum prisma. Menos ainda achar que as Forças Armadas podem ser utilizadas
ou que elas se constituem como um poder moderador no Brasil. Não há nenhuma referência a isso de nenhum constitucionalista que eu conheço. Se alguém conhecer algum constitucionalista que afirme isso, por favor, me falem, porque a gente precisa conversar. Qualquer constitucionalista que afirme que as Forças Armadas são o poder moderador no Brasil, a gente realmente precisa conversar. Não há, na minha opinião, nenhum poder que se coloque como poder moderador no Brasil, nenhuma instituição que se possa colocar como poder moderador no Brasil. Poder moderador, ele só faz sentido numa teoria extremamente problemática que foi cunhada lá na época no século XIX, numa época de restauração das monarquias, numa época de conservadorismo, de restauração monárquica, e desde o século XX, pelo menos, que não faz sentido, mesmo nos países que ainda são monarquias, se falar numa ideia estapafúrdia como poder moderador. Mesmo do rei, né? Quanto mais das Forças Armadas. Enfim, é isso, é mais um registro para que a gente não deixe passar esse tipo de narrativa e esse tipo de narrativa cresça aí. Eu queria agradecer a todas e todos que participaram aí, inclusive o Vladimir, pelas contribuições aqui. A Emília também falou um monte de coisas que eu não posso repetir aqui, mas enfim, obrigado a todas e todos aí. Vamos continuar vendo que pérolas a gente vai ter aí para o resto da semana. Até lá, se cuidem, fiquem em casa, não acreditem na cloriquina, enfim. Boa noite.